Deus nos dá tudo, o diabo apenas o que desejamos. Essa frase não fala de religião, não é uma oração, nem um julgamento moral. É uma chave, uma porta, um código. Ela não exige crença, ela exige presença. Ela é uma metáfora viva, uma revelação escondida nas dobras da experiência humana. Ela convida você a olhar para dentro, a atravessar o véu das aparências, a reconhecer que o divino e o sombrio não são forças externas, mas presenças internas. Forças que dialogam dentro de você a cada escolha silenciosa, a cada pensamento automático, a cada desejo não examinado. Dentro de cada ser humano há uma centelha silenciosa, uma fonte profunda que não deseja, que não carece, que não sofre. Chamamos essa presença de espírito. Alguns chamam de Deus, outros de eu superior. Mas o nome pouco importa. O que importa é que ela é. Essa presença não vive no tempo. Ela não se apressa. Ela não compete, nem se compara. Ela observa. Ela sustenta. Ela acolhe. E dentro do mesmo ser, vive outra força. O ego. O ego é a persona. A identidade fabricada com o que ouvimos, aprendemos, tememos. Ele tem fome. Ele quer. Ele grita. Ele exige. Ele deseja. Deseja ser admirado, reconhecido, desejado por outros egos. Deseja conquistar, acumular, controlar. E, acima de tudo, deseja manter sua ilusão de separação. Essa jornada não é entre o céu e o inferno, é entre o tudo que já é seu e o que você pensa que precisa conquistar. É entre o que é silencioso e eterno e o que é barulhento e passageiro. O espírito não deseja, ele é. Essa frase é um mantra, uma lembrança sutil que ecoa através das tradições mais antigas do mundo. O espírito, a parte eterna em nós, não está em busca de nada. Ele não quer aplausos, não precisa provar nada, não teme o tempo. Ele já é completo, já é pleno, já é livre. Desde os Upanishads até os ensinamentos gnósticos, desde o silêncio de Buda até as entrelinhas de Cristo, essa verdade foi sussurrada aos poucos, como quem sopra um segredo sagrado. O que você mais busca fora já está dentro de você, mas nós esquecemos. Esquecemos porque nascemos em um mundo que idolatra o que reluz, o que se mostra, o que brilha. Um mundo que nos ensina, desde cedo, que somos insuficientes, que precisamos de mais beleza, mais prestígio, mais conquistas. Esquecemos porque o barulho do mundo abafa a música da alma, e assim perdemos o contato com a origem, com o espírito. Começamos a acreditar que somos apenas este corpo, este nome, esta biografia. Nos afastamos da fonte e passamos a mendigar migalhas emocionais do lado de fora. Mas o espírito permanece. Ele não se ofende com o esquecimento. Ele espera. Com a paciência dos séculos. Ele se revela no silêncio, no amor que não espera retorno, no gesto puro, na intuição profunda. Ele está presente quando você se sente conectado ao todo, quando olha para o céu e sabe que faz parte dele. Ele é Deus dentro da carne, e ele já te deu tudo: a paz, a clareza, a sabedoria. O resto é ruído. O ego, por outro lado, nasce da ilusão da separação. Ele é como um fantasma faminto que acredita estar vivo. Ele pensa que precisa lutar, conquistar, se defender. Ele vive em tensão, em medo, em comparação. O ego quer ser visto, quer ser amado, quer ser aceito. Mas no fundo, ele não acredita que já é. Ele acredita que é um alguém que precisa se construir, tijolo por tijolo, através da aprovação alheia. Ele se alimenta do desejo, não de um desejo puro, criativo, existencial, mas de um desejo carente, ansioso, desesperado por validação. O ego diz: se eu tiver isso, então serei feliz. Se eu conseguir aquilo, então serei completo. Mas esse então nunca chega.
Porque o ego nunca está satisfeito. Ele é como um buraco no fundo de um copo. Por mais que você despeje, nunca enche. O ego olha para o espelho e pergunta: quem eu preciso ser para que me amem? E assim começa o teatro. Máscaras sobre máscaras, títulos, poses, filtros, frases decoradas. Mas por dentro, o vazio segue ali, esperando, sangrando. O ego não vive, ele simula, ele não sente, ele reage. Ele não é você, mas quer te convencer de que é. Ele te diz: seja mais bonito, seja mais espiritual, tenha mais seguidores, finja até que acreditem. E assim, vamos nos afastando da essência, em nome da aparência. O diabo não te força, ele te seduz. Quando dizemos que o diabo nos dá o que desejamos, não estamos falando de uma entidade sombria com chifres e rabo. Estamos falando do ego disfarçado de desejo, do falso eu que nos convence de que precisamos de algo agora. Desejos muitas vezes legítimos, até que se tornam prisões. O ego não grita: sou o mal. Ele sussurra: você merece isso. Aproveita, ninguém vai saber. Não perca essa chance. Você precisa ter mais. Ele usa a linguagem do prazer, da pressa, do ganho, mas esconde o custo. O diabo, nesse sentido, não aparece como um inimigo, mas como um espelho que reflete aquilo que você quer acreditar sobre si mesmo. Ele oferece o prazer imediato, o poder sobre os outros, a ilusão do controle, a imagem idealizada de sucesso. Mas o preço não está nas coisas em si. O preço é o que você perde por dentro para obtê-las. A integridade, a verdade, o silêncio da alma. É por isso que tantos conquistam tudo o que querem e ainda assim se sentem vazios. Porque o desejo do ego não preenche, ele esvazia. E o mais perigoso, ele se adapta. Conforme você cresce, ele muda de forma. Ele deseja coisas mais espirituais, mais nobres, mais altruístas, mas ainda são desejos, ainda são âncoras, ainda são correntes disfarçadas de luz. Você pode estar se perguntando: então devo negar todos os meus desejos? Não. Mas deve olhá-los com lucidez, com a clareza de quem sabe que nem todo desejo vem da alma. Alguns desejos são feridas que falam, outros são ilusões que mendigam. Pergunte-se: esse desejo vem do meu espírito ou do meu ego ferido? Isso me expande ou me prende? Isso me liberta ou me seduz? A jornada espiritual não é negar o mundo, mas discernir o que nele é real. Não é se tornar perfeito, é lembrar-se de quem você é por trás de tudo. Deus nos dá tudo, o diabo nos dá o que desejamos. A escolha é sutil, mas muda tudo. Se há algo que o ser humano teme tanto quanto a dor, é o silêncio. E não o silêncio comum, aquele que vem quando desligamos a TV ou nos afastamos da cidade, mas o silêncio interno. Esse sim é insuportável para quem ainda não aprendeu a se escutar. É nesse silêncio que as vozes do ego ecoam com mais força, disfarçadas de pensamentos urgentes, de julgamentos constantes e de desejos que, ao invés de nos libertarem, nos aprisionam. O desejo que surge do ego nunca vem para preencher, mas para distrair. Ele nos tira do agora, nos arrasta para o depois e nos faz acreditar que algo fora de nós será finalmente o suficiente. Muitos confundem desejo com propósito, mas há uma diferença vital entre ambos. O propósito é silencioso, paciente e profundo. O desejo egóico é barulhento, impaciente e insaciável. O desejo clama por resultados imediatos, por reconhecimento, por prazer rápido. O propósito, por sua vez, floresce no tempo certo e não precisa provar nada. O ego, em sua astúcia, transforma esse desejo em busca constante. A busca por sucesso, por beleza, por fama, por poder, por validação espiritual.
O diabo dessa metáfora, portanto, é esse arquétipo que se manifesta em nós como o impulso de ter, de possuir, de ser mais, mesmo que às custas de nossa própria paz. É nesse jogo invisível entre essência e ilusão que travamos a verdadeira batalha espiritual. Não é contra o mundo exterior, nem contra figuras mitológicas. É dentro da mente, no espaço entre um pensamento e outro, onde escolhemos, consciente ou inconscientemente, seguir o fluxo da alma ou ceder às exigências do ego. E quase sempre, o desejo que vem do ego se veste de algo nobre. Ele se fantasia de sonho, de missão, de necessidade. Mas observe com atenção. Muitos dos nossos desejos são apenas tentativas de preencher o vazio que só o autoconhecimento pode curar. Corremos atrás de experiências, relacionamentos, conquistas, títulos, mas nunca aprendemos a ficar parados, simplesmente presentes, sem precisar que algo externo nos defina. Esse ciclo de desejar, conquistar, se frustrar e desejar novamente é o combustível do ego. Ele nos faz sentir vivos, mas também nos exaure. E quanto mais cedemos a ele, mais perdidos ficamos. Porque todo desejo do ego é baseado na ideia de que algo falta. E enquanto acreditamos que falta algo, nunca nos sentiremos completos. Essa é a armadilha. A busca constante por algo que, no fundo, já somos. O desejo egóico é sempre projetado para fora. Mas a verdade do espírito vive dentro. O diabo, nessa jornada interior, nos oferece tudo aquilo que reforça a identidade separada. O eu, que quer ser melhor que o outro. O eu, que quer ser admirado. O eu, que precisa vencer para existir. E quanto mais alimentamos esse eu, mais distante ficamos da nossa real natureza. Silenciar, portanto, é um ato revolucionário. Não no sentido de calar a boca ou parar de agir, mas no sentido de interromper o fluxo automático de querer sempre mais. É no silêncio interior que escutamos a linguagem da alma. Uma linguagem que não vem em palavras, mas em sensações, intuições, percepções profundas. Um tipo de saber que não se aprende nos livros, mas que é relembrado quando nos voltamos para dentro. O espírito fala com calma. Ele não grita. Por isso é necessário esvaziar-se para ouvi-lo. E esse esvaziamento é doloroso para o ego, porque ele acredita que ser vazio é não ser nada. Mas ao contrário, o vazio espiritual é o espaço onde tudo pode florescer. Ao escolher ouvir o espírito, você começa a perceber que não está aqui para conquistar o mundo, mas para se lembrar de quem é. A vida, então, deixa de ser uma corrida e se torna uma dança. Você para de lutar contra a correnteza e começa a fluir com o rio. Isso não significa passividade, mas entrega consciente. Você age, sim, mas não para provar algo, e sim porque há um chamado interno. O desejo se transforma. Ele deixa de ser um fogo descontrolado e passa a ser uma chama sagrada. Uma vontade alinhada com o todo. Não mais quero isso para mim, mas sinto que isso deve nascer através de mim. Essa transição exige coragem, porque o ego não se dissolve sem resistência. Ele vai tentar retomar o controle. Vai criar dúvidas, sabotagens, ilusões de urgência. Vai dizer que você está perdendo tempo, que está ficando para trás, que precisa correr. E se você não estiver atento, vai se perder de novo nos desejos brilhantes, nas armadilhas emocionais, nas comparações. É um ciclo que precisa ser visto com clareza para ser desfeito. Só então começamos a perceber como o ego atua, não como inimigo, mas como um programa que quer sobreviver. E sua sobrevivência depende da sua atenção. Quanto mais consciência você traz, mais o ego perde força. Não porque você o destrói, mas porque ele deixa de comandar. Ele continua existindo, mas agora a serviço do espírito, não como mestre. E é nesse ponto que o desejo muda de natureza. Ele deixa de ser compulsão e se torna expressão.
Deixa de buscar o que falta e passa a compartilhar o que transborda. Você já não deseja algo para se sentir inteiro. Você age porque já se sente inteiro. Essa é a verdadeira alquimia espiritual. Transformar o desejo do ego em vontade da alma. Nesse estado, você percebe que a vida não te deve nada. Você já recebeu tudo. O ar, o tempo, o corpo, o amor, a dor, os encontros. Tudo foi dado como ferramenta para o seu despertar. Deus, como símbolo da consciência que habita cada célula, não precisa te dar mais nada. Ele já é tudo, já está em tudo, já pulsa em você. O que falta, muitas vezes, é apenas a lembrança disso. O diabo, como representação do ego-desejo, só te oferece o que você ainda acredita que não tem. Ele te dá exatamente aquilo que reforça sua separação. Mas quando você percebe que nada falta, ele perde sua função. Não há mais o que seduzir. Não há mais o que prometer. Porque o verdadeiro poder está em não precisar de mais nada para sentir-se em paz. Essa paz não é passiva, ela é vibrante. É a base sobre a qual toda a ação ganha sentido. É quando você começa a se mover no mundo com outra qualidade de presença. Já não se trata de alcançar, mas de revelar, de manifestar o que você é, sem esforço, sem performance, sem máscaras. E isso é liberdade. Liberdade de não ser controlado pelos impulsos, pelas pressões, pelas comparações. Liberdade de agir com intenção e não com compulsão. Liberdade de estar onde está, sendo quem é, sem precisar de permissão externa. Quando isso acontece, você pode até desejar algo, um relacionamento mais profundo, uma missão alinhada, um projeto com propósito, mas esse desejo vem limpo. Ele não carrega a ansiedade de quem precisa provar algo. Ele vem sereno, consciente, enraizado. E se não se realizar, tudo bem, porque você já está completo. O desejo deixa de ser condição para a felicidade. Ele se torna apenas uma expressão natural da sua essência. Algo que pode ou não acontecer, mas que nunca te rouba de si mesmo. Essa é a vitória silenciosa sobre o ego. Não uma guerra vencida com força, mas com clareza. O momento em que você olha para seus antigos desejos e sorri, não porque os despreza, mas porque os compreende. Eles foram necessários para te trazer até aqui. Foram parte da jornada. Mas agora você pode soltá-los. Pode agradecer e seguir. Porque agora você caminha não mais com pressa, mas com presença. E a presença, essa sim, é o verdadeiro milagre. Ao chegar no limiar final dessa jornada interna, somos convidados a olhar para além da superfície, para além das batalhas cotidianas entre o que desejamos e o que nos é dado. O que se revela nesse instante é a mais profunda verdade, que a renúncia não é uma derrota, mas o ponto de partida para uma nova forma de liberdade. No mundo espiritual, renunciar não significa desistir ou se render ao vazio, mas sim abrir mão do controle ilusório que o ego tenta exercer sobre nossa vida. Essa entrega consciente nos conecta com uma sabedoria antiga, que sabe que o verdadeiro poder está em deixar ir, em dissolver as amarras daquilo que nos prende a falsas identidades e necessidades. A renúncia traz consigo uma leveza que nenhuma conquista externa pode oferecer, pois é na entrega que o espírito se expande e ganha espaço para se manifestar plenamente. Este ato de renúncia, porém, é um paradoxo. Ele exige que abracemos o medo e a incerteza, pois entregar o que julgamos essencial para nossa existência é um salto no desconhecido. Ainda assim, é um salto necessário, porque toda a estrutura do ego, que se alimenta dos desejos e das expectativas, começa a se desmanchar diante do chamado da alma para a autenticidade. O diabo,
nessa narrativa metafórica, pode ser visto como o agente dessa resistência interna, o guardião das antigas crenças e hábitos que tentam nos manter na prisão do querer e do ter. Mas, ao mesmo tempo, ele é também o espelho que nos mostra o que ainda está por ser integrado, curado e aceito em nosso ser. A renúncia, portanto, não significa a negação do ego, mas a sua transformação. Quando aprendemos a acolher nossas sombras com compaixão e consciência, deixamos de lutar contra elas e passamos a usá-las como trampolins para a evolução. O ego, que antes parecia um inimigo implacável, pode se tornar um aliado valioso, um servo fiel do espírito que nos ajuda a navegar pelo mundo material sem perder a conexão com o sagrado. Essa integração é a essência da verdadeira sabedoria espiritual que reconhece a unidade por trás da aparente dualidade entre luz e sombra, bem e mal, divino e mundano. Nesse processo, a prática da presença consciente se torna fundamental. Estar presente é mais do que simplesmente estar no aqui e agora. É cultivar uma atenção amorosa e livre de julgamentos para tudo o que emerge dentro de nós. Ao observar nossos pensamentos, emoções e impulsos com gentileza, abrimos espaço para que a consciência se expanda e revele o que está além da superfície. Essa atitude transforma a relação que temos com o desejo. Ele deixa de ser uma força compulsiva que nos domina e passa a ser uma expressão criativa da alma, alinhada com o fluxo da vida. É nesse estado que começamos a experimentar a liberdade verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias externas, mas que nasce da paz interior. É importante lembrar que essa jornada não é linear nem isenta de desafios. Cada avanço no caminho espiritual pode despertar resistências, medos e dúvidas que nos convidam a aprofundar a prática da entrega e da presença. O ego vai se manifestar com suas vozes internas, tentando nos convencer a voltar para as velhas maneiras de pensar e agir. Mas a luz do Espírito, embora sutil, é incansável e persistente. Ela nos chama a confiar no processo, a permanecer firmes mesmo diante da tempestade interna, sabendo que cada momento difícil é uma oportunidade para crescer em consciência. À medida que avançamos, começamos a perceber que o verdadeiro sentido da vida não está em acumular experiências ou conquistas, mas em revelar a plenitude do ser que habita em nós. Essa plenitude é um estado de graça que transcende as polaridades e nos conecta com o mistério infinito da existência. Ao reconhecer que Deus nos dá tudo, entendemos que somos herdeiros de uma abundância que não se esgota, que não depende do que temos, mas do que somos. Essa abundância está disponível a todos, independentemente das circunstâncias externas, e é o solo fértil onde florescem o amor, a alegria e a paz verdadeira. Por outro lado, quando refletimos sobre a frase "o diabo nos dá o que desejamos", compreendemos que os desejos do ego são frequentemente armadilhas disfarçadas de promessas. Eles nos seduzem com a ilusão da satisfação imediata, mas deixam um rastro de insatisfação e vazio. O ego deseja ser reconhecido, amado, poderoso, mas sua natureza é fragmentada, e essa fragmentação gera conflitos internos e sofrimento. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para desativar suas garras e recuperar o poder que nos pertence por direito divino. A chave para essa transformação está na escolha consciente. Podemos optar por alimentar o ego, mergulhando nas demandas incessantes do desejo e da comparação. Ou podemos escolher caminhar rumo ao silêncio interno, onde a voz do Espírito se torna clara e firme. Essa escolha não é um evento isolado, mas um processo diário de rendição e renovação, que exige coragem, paciência e compaixão consigo mesmo. E é nessa prática constante que descobrimos que a liberdade não é um destino distante, mas uma experiência que pode ser vivida a cada instante,
independentemente das circunstâncias. Essa liberdade nos permite olhar para o mundo com olhos novos, livres dos filtros da ilusão e do medo. Começamos a ver a beleza na imperfeição, a reconhecer o valor do sofrimento como caminho de crescimento e a celebrar a diversidade da vida como expressão da criatividade divina. Essa visão ampliada nos convida a agir com mais amor, empatia e responsabilidade, pois entendemos que tudo está interconectado e que nossas escolhas têm impacto para além do nosso pequeno ego. Na prática cotidiana, essa sabedoria se manifesta na capacidade de estar presente para si e para o outro, de escutar sem julgar, de agir sem apego aos frutos da ação. Ela nos ajuda a desenvolver uma relação mais saudável com nossos desejos, reconhecendo-os como sinais de necessidades profundas que merecem atenção e cuidado, mas sem permitir que eles nos controlem ou definam. Esse equilíbrio é um dos maiores desafios da vida espiritual, pois requer o cultivo de uma consciência desperta e amorosa em meio às tensões e paradoxos da existência humana. Ao longo dessa trajetória, a experiência do amor incondicional se torna cada vez mais palpável. Não um amor idealizado ou dependente, mas um amor que acolhe todas as partes de nós mesmos e dos outros, com suas luzes e sombras, virtudes e imperfeições. Esse amor é a força que cura, que transforma e que une, e que nos conecta com o divino de forma profunda e íntima. Ele é o testemunho vivo de que Deus nos dá tudo, pois Ele é a expressão mais pura da abundância espiritual. Por fim, ao integrarmos todos esses ensinamentos, percebemos que o caminho não é sobre alcançar um estado perfeito, mas sobre caminhar com autenticidade, presença e coragem. É sobre aceitar que somos seres em transformação, cheios de luz e sombra, e que essa dança é o que nos torna verdadeiramente humanos e sagrados. O diabo não desaparece, mas perde seu poder de nos dominar, pois aprendemos a reconhecer suas estratégias e a responder com sabedoria e compaixão. Esse despertar é um chamado para viver de forma plena, para abraçar a vida com todas as suas nuances, para ser um canal de luz em meio à escuridão, para ser a expressão viva do amor que tudo transcende. Quando escolhemos essa jornada, descobrimos que Deus nos dá tudo, não como uma promessa vazia, mas como uma realidade tangível que nos transforma de dentro para fora. Ao prosseguirmos nessa caminhada interior, é fundamental entender que a transformação verdadeira não acontece pela força da vontade isolada, nem pela negação das partes obscuras do nosso ser. Pelo contrário, ela se dá no reconhecimento honesto das nossas limitações e vulnerabilidades, que são tão essenciais quanto nossos potenciais e luzes. Quando aprendemos a acolher as sombras que o ego tenta esconder, sem vergonha ou rejeição, abrimos espaço para uma integração profunda que dissolve o conflito interno. A metáfora do diabo, que nos dá o que desejamos, passa, então, a ser compreendida não como algo a ser combatido, mas como uma parte integrante do nosso processo de autoconhecimento e crescimento. Essa sombra carrega também mensagens valiosas, que só podem ser escutadas quando paramos de lutar contra elas. Na prática espiritual, essa postura de acolhimento requer humildade e paciência. O ego, por ser estruturado na ilusão da separação, resiste a essa integração, criando mecanismos de defesa que podem se manifestar como críticas internas, ansiedade, raiva ou autopunição. No entanto, ao desenvolvermos a presença consciente, aprendemos a observar esses movimentos com distanciamento amoroso, sem nos identificar com eles. Essa consciência expandida permite que nos libertemos da escravidão dos desejos imediatos e compulsivos, abrindo caminho para um relacionamento mais maduro e sutil com nós mesmos. O ego,
que antes nos comandava cegamente, passa a ser um parceiro que nos ajuda a navegar pelo mundo de forma mais alinhada com nossos valores e nossa essência. Esse equilíbrio entre aceitar e transformar é a base da sabedoria espiritual, que não busca eliminar o ego, mas transmutá-lo. Transmutação é uma palavra-chave nesse processo. Como o alquimista que transforma chumbo em ouro, somos chamados a converter as energias densas do ego em luz, criatividade e serviço. Essa transformação não acontece de forma rápida ou linear, mas é um caminho de ciclos, em que altos e baixos fazem parte do movimento natural da vida. Cada desafio interno é uma oportunidade de aprofundar o contato com o espírito e expandir a consciência. Assim, a jornada se torna não um fardo, mas uma aventura sagrada, onde cada passo, por menor que pareça, é um ato de coragem e amor. A entrega à vida, sem apegos ou expectativas rígidas, é outro aspecto essencial dessa etapa final. Quando nos desapegamos do controle e confiamos no fluxo natural dos acontecimentos, abrimos espaço para que o inesperado e o misterioso se manifestem. Essa confiança não é ingenuidade, mas fruto da experiência direta do que acontece quando deixamos de resistir. É um convite para viver com o coração aberto, mesmo diante da dor, da incerteza e da perda. Essa abertura nos torna mais resilientes e compassivos, capazes de acolher o sofrimento nosso e dos outros sem perder a conexão com a esperança e a luz interior. No contexto dessa entrega, a prática da gratidão assume um papel transformador. Ao cultivarmos a gratidão pelas pequenas e grandes dádivas da vida, criamos uma vibração que fortalece nossa conexão com o divino e nos ajuda a permanecer centrados no presente. A gratidão é, portanto, um antídoto poderoso contra o desejo insaciável do ego, pois nos lembra que já somos completos e que a abundância que buscamos está em nossa percepção e atitude, não nas circunstâncias externas. Essa mudança de perspectiva é fundamental para consolidar a liberdade espiritual que tanto almejamos. Além disso, a integração do corpo como templo sagrado é indispensável para essa transformação. Muitas tradições espirituais enfatizam a importância de honrar o corpo físico, não como um inimigo a ser controlado ou negado, mas como a morada do espírito e o instrumento pelo qual experienciamos a vida. Práticas como a meditação, a respiração consciente, o movimento corporal e a alimentação saudável auxiliam a criar um alinhamento entre mente, corpo e espírito, fortalecendo a presença e a estabilidade interna. Esse cuidado corporal é também uma forma de respeito pela dádiva da vida que Deus nos dá e que o ego muitas vezes esquece em sua sede por desejos efêmeros. Com essa integração, o ser humano torna-se um canal mais claro para a expressão do amor incondicional, que transcende os limites do ego e se expande para a comunidade e o mundo. O amor incondicional é a força que une todas as polaridades, que acolhe as diferenças e que promove a cura das feridas individuais e coletivas. Ele é o alicerce da verdadeira compaixão, que não é piedade nem condescendência, mas a capacidade de reconhecer a humanidade compartilhada em cada ser. Essa compaixão ativa nos impulsiona a agir com responsabilidade e coragem, promovendo a justiça, a paz e a harmonia em todos os níveis da existência. Nesse sentido, o despertar espiritual é também um chamado para a ação consciente e comprometida. Não se trata de um retiro do mundo ou de uma fuga para estados alterados de consciência, mas de um engajamento profundo com a realidade tal como ela é. Esse engajamento é marcado por uma presença amorosa e um discernimento sábio que nos permitem contribuir para a transformação coletiva sem nos perdermos em ideologias ou fanatismos. É o caminho do guerreiro da luz que luta com a espada da consciência e o escudo da compaixão.
sabendo que a verdadeira vitória está na paz interior e na harmonia com o todo. Por fim, essa jornada nos revela que a frase "Deus nos dá tudo, o diabo nos dá o que desejamos" é um convite para que cada um escolha seu caminho com responsabilidade e consciência. Somos co-criadores da realidade que experienciamos, e nossos desejos têm poder para construir ou destruir, para elevar ou aprisionar. Ao despertar para essa verdade, nos tornamos artesãos da própria vida, moldando-a com as ferramentas da sabedoria, do amor e da presença. E assim, a história da humanidade pode se transformar, passo a passo, num canto de harmonia e luz. À medida que adentramos os mistérios finais desta travessia, fica claro que a verdadeira sabedoria não reside na negação do ego, mas em sua transcendência através da consciência desperta. O diabo, essa metáfora do ego e seus desejos, não desaparece magicamente. Ele persiste como uma presença necessária que nos lembra de nossa humanidade e nos impulsiona a evoluir. Reconhecê-lo não é cair em tentação, mas iluminar as sombras que carregamos, entendendo que somente ao integrar o que parecia sombrio, podemos emergir inteiros e livres. É essa integração que traz a mais profunda paz, aquela que não depende da ausência de conflitos, mas da capacidade de navegar por eles com serenidade e equilíbrio. No silêncio dessa aceitação, descobrimos que Deus nos dá tudo não é apenas uma frase, mas uma experiência real de conexão com a fonte infinita da vida. Tudo o que somos e tudo o que temos já foi concedido, e a sensação de falta é apenas uma ilusão que nasce da identificação com o ego. Essa compreensão nos convida a um modo de existir onde o ter e o ser se harmonizam, onde o desejo se transforma em expressão criativa e o vazio em plenitude. Vivemos então não mais como indivíduos isolados buscando suprir carências, mas como partes de um todo vibrante, interligado e perfeito em sua imperfeição. Esta percepção amplia nossa visão para além do pessoal, revelando a interdependência de todas as coisas. O ego, ao desejar de forma fragmentada, reforça a separação que causa sofrimento, enquanto o espírito, ao abrir-se para a unidade, percebe que o bem-estar próprio está intrinsecamente ligado ao bem-estar coletivo. Assim, a jornada do autoconhecimento é também uma jornada ética e social, na qual nossas escolhas reverberam em múltiplas dimensões. Este entendimento traz consigo uma responsabilidade sagrada, a de agir com amor e sabedoria para com todos os seres e para com o planeta que nos sustenta. Na prática diária, essa consciência se manifesta em pequenos gestos: a gentileza com o outro, o cuidado com a natureza, a escuta atenta, a entrega generosa. É a materialização do amor incondicional que transcende as palavras e se traduz em ação. A espiritualidade deixa de ser um refúgio privado para se tornar uma força transformadora que toca a vida em sua totalidade. Essa é a realização última da frase que guia nossa reflexão. Deus nos dá tudo, e quando escolhemos com consciência, o diabo apenas nos oferece aquilo que queremos em harmonia com nossa alma. Ao encerrar essa trilogia, somos convidados a cultivar a humildade diante do mistério e a confiança na jornada. Cada passo, por mais simples que pareça, carrega a possibilidade da revelação e da cura. O caminho espiritual não é uma linha de chegada, mas uma dança eterna entre luz e sombra, entrega e desejo, ser e tornar-se. Essa dança nos convida a ser conscientes criadores da própria história, dançando com graça entre o divino e o humano, celebrando a beleza de existir em toda sua complexidade. Que este convite ecoe em sua vida como uma chama suave que aquece, ilumina e guia. Que você possa reconhecer em cada instante que a plenitude já está dentro de você, pronta para ser despertada.
Que os desejos que surgem sejam percebidos como convites para um encontro mais profundo consigo mesmo, e que a entrega ao Espírito seja a ponte que transforma sonhos em realidade. Em última análise, viver é um ato sagrado de cocriação, onde cada escolha molda o tecido da existência. Deus nos oferece a totalidade, o Espírito nos habita como centelha eterna, e o ego, esse diabo simbólico, nos desafia a despertar para a verdade que transcende o desejo. Que você possa trilhar esse caminho com coragem, sabedoria e amor, lembrando sempre que o maior presente já foi dado: a vida em sua plenitude.